vocês ficam pedindo comida aí na internet toda hora, acabou o papelão. O cara teve que trazer um avião só de papelão. Cara, eu preciso tratar minha ansiosidade com comida, cara. O que eu faço? E no início da pandemia aconteceu o que tá acontecendo agora, também na questão da guerra, que todos eles voltaram pra casa. Amigo, não embarca pra Rio Grande, Não embarca, por favor. não Nessa embarca, situação não. Abraços, agora, não amadores. embarca pra Rio Grande. te- Porque, assim, Era um momento assim que eu era suporte de vendas e era aquela época de frete de $50, Ai, 25 saudades. dólares. Ah, bons tempos. Então assim, cara, a gente tinha que trabalhar, velho. Tinha que trabalhar. Pra quê? A gente tem até hoje, né? Mas naquela época a gente tinha que trabalhar muito mais, vamos dizer, pra ganhar muito menos, né? Ufa, achei que ele tinha parado de trabalhar. Agora ele só grava Tá podcast. pô. traficando, né? Tamo aqui 2 horas da tarde. É, tem um monte de episódio gravado já. Sexta-feira, 2 horas da tarde. A gente só grava esse horário aqui, É, né? tá, É é o isso pessoal que venceu na vida. Mas enfim, foi um negócio que marcou aí bastante, professor. E muito obrigado, sim. Legal, legal. Se eu Gratidão é sou interessante. quem eu sou até hoje, é graças ao senhor. Alguma vez ele foi com a camisa do Joinville? Não, né? Ah, mas já aprontei também. Isso aí. Fala isso que fez, então. Eu gostava de chegar cedo na aula dele quando eu tinha oportunidade, porque eu chegava, daí ficava sentadinho e tal, e ele tinha sempre um método, né? Ele entrava, boa noite, parará, tirava o casaco, botava na cadeira, abria a mala, tirava a bandeirinha do Marcílio e botava na mesa. Isso era sempre, toda semana. E até hoje. É, até hoje. Esse ritual. E aí, porra, Itajaí, todo mundo, ai, Marcílio, pá. Porra, mas eu vim lá de São Chico, né, cara? Pra mim, Marcílio Dias é o cara, né? O marinheiro, de fato, não sabia do time e tal. E lá, eu tinha vindo de uma época ali, nos últimos 3 anos antes, que o Jack tava bombando, né? Que é o time de Joinville. Série A, Copa do Brasil, parará. E aí eu sempre procuro alguma coisa pra me entrosar com todo mundo, com o professor não é diferente. Então daí eu falei, pô, vou usar esse bicho qualquer dia, né? Aí comecei a falar do Jack, pai, eu vi que ele sentia, assim, Dava aquela machucada, machucava, assim. Aí eu falei, pô... Doido pra reprovar, pô. Não. Pô, e aí Totalmente... tu ia reprovar? Hoje eu não faria isso, Lembra que do último podcast tu falou um conselho que o Cassiano de hoje daria pro... Sim. Eu falaria isso, não faz o que tu fez com o professor. E aí eu teve um dia que ele chegou e aí ele botou a bandeirinha e ele saiu. Aí ele saiu pra fazer alguma coisa na coordenação. Eu fui na mesa dele, tirei a bandeirinha, escondi, tipo, embaixo da mesa, um lugar fácil assim. Só que eu tinha impresso na empresa uma bandeira do Jack. Meu Deus. E como ele é um cara alto, né? É um cara muito alto. Eu subi na cadeira, subi na mesa dele e pendurei no teto a bandeira do Jack. Porque eu sabia que ele ia ficar puto, né? Ou ia chorar, enfim, ia fazer alguma coisa. Mas de brincadeira, assim, antes de começar a aula. E tranquilo, só que aí sempre tem os baba-ovo do professor, né, cara? Sempre tem. Sempre. E aí eu acertei 2 coelhos numa cajadada só. Porque daí eu peguei, botei lá, fui lá pro fundão, né? Na galera, na tropa, saudades. E daqui a pouco o homem chegou e viu aquela bandeira e ele congelou, assim. Ele falou, quem que fez isso daí? Aí, aquele silêncio, e hahaha, e ri, não sei o quê. Ele falou, eu vou sair, quando eu voltar, eu quero o cara que botou isso aqui tirando a bandeira de lá, senão todo mundo vai levar 0, sabe? Falou alguma coisa assim. Ô, louco. ok. Mas falou sério. Ou, sei lá, né? Tá, saiu, eu fiquei lá na minha, né? Falei, pô, não vai dar 0 por causa disso. Só que daí tem o baba-ovo que foi lá, não, eu vou lá tirar porque vocês são foda, não sei o quê. E na hora que ele foi tirar, ele entrou. Aí ele entrou e falou, então foi tu! Eu falei, porra! Mas, logicamente, o fato de eu sempre ter colocado a bandeirinha, eu dou a oportunidade também pra quem quiser se manifestar. Então, eu levei isso muito na boa. Depois teve uma outra oportunidade que o rapaz colocou, um aluno, muito meu amigo hoje em dia, do Figueirense, em todo o quadro. Ele fez a mesma coisa e colocou em todo o quadro. Isso pra mim, cara, eu acho isso muito legal, porque da mesma forma com que... Essa brincadeira é saudável. Dei aula com todo o símbolo do Figueirense e só ao término eu falei, pô, eu não sei quem foi, mas se puder me ajudar só pra as senhoras da limpeza não precisar tirar, só pra gente deixar a sala organizada. E o mais legal é que vários foram ajudar e entra na brincadeira também. Brinco muitas vezes, eu vou fazer a prova, o Marcílio joga domingo, 4 horas da tarde. Após o jogo, eu vou fazer a prova. Vou formular a prova pra vocês na semana seguinte. Torçam pra que eu esteja de bom humor. Ou seja, pra que o Marcílio ganhe. É isso aí. Então,
É isso aí. Nunca teve um índice de reprovação tão grande Tão na grande Univale. assim. nos últimos anos. Sempre pautado pelo time de coração. É isso aí. Não, e a Mas é galera. Eu não conhecia esse amor pelo Marcílio Dias que vocês têm, porque eu não posso usar um copo verde pro Edson, porque é Marcílio Dias. Não Exatamente. pode ver de jeito nenhum. Não, daí não é o problema do Marcílio, é o problema da Chapecoense, né? Não é Chapecoense. Não, é Barroso. Ou do Barroso. Barroso. Perdão. É que Ah, Chapecoense Chapecoense é em tá casa, muito daí longe. em casa, né? Não, Dentro isso de tá casa longe. Barroso. Não, Ele é Chapecoense é lá no oeste. Ele me né? levou no jogo do Marcílio, daí ele me buscou em casa, tal, a gente saiu, a gente mora na vila ali e passamos na rua da frente do Barroso. E eu sou um cara que eu quase não falo, né? A gente tava conversando no carro e tal, e ele dirigindo para lá, daí passamos na frente do Barroso, ele só botou a mão assim no meu... Peraí, só um pouquinho. Abriu o vidro e o carro ainda abriu o vidro. Barroso, vai tomar no cu, que é Marcílio, filha da puta! E foi. Gente. É outra pessoa, tá? É, outra pessoa. É o outro é de Almeida. Nossa senhora. Sempre É o tive vereador, você como é um o É o de bastião Almeida do de Antigo Testamento. bom senso, Vereador, né? vereador Edson, né? Vereador Edson. É. Ah, o cara conhece todo mundo. Pô. Não. É inacreditável a quantidade de pessoas que cumprimenta esse homem. Ah, De não. todas as tribos. Aham. É. Tá bom, né, gente? Acho que tá bom aí de pré-pauta, já tem bastante coisa pra gente aproveitar. Curioso que isso aqui vai ser publicado só no futuro, mas hoje foi o dia que eu gravei stories falando que eu evito servir bebida no podcast porque eu tava traumatizado com o podcast anterior com a galera sobra. E hoje temos algumas pessoas bebendo. Não vou olhar pra nenhuma delas, né? Mas os copos aqui estão diferentes por algum motivo, né? Pra não ficar bastante claro. E vamos ver o que é que dá isso. A quantidade de cerveja que essa turma trouxe, eu fiquei assim impressionado, né? O Gabriel hoje, que é o nosso editor, né? Vai ficar aqui servindo a turma, né? Então, né? Já sabe o que fazer, né? Tu pega o copo, leva, serve ali fora das câmeras, o suco, o refrigerante, a água, e aí tu traz o copo de volta. Como é que a gente vai chamar ele? Ô, Ô, capitão. Oba! Ô, amigo! armador. Ô, campeão! Despachante. Armador. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Cassiano Vidal. Eu sou Bruna Horstman. Eu sou o Robson Lamin. Eu sou o Edson Almeida. E vamos falar do panorama dos fretes internacionais do primeiro semestre de 2022. Tá uma delícia. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Continua olhando ali, é isso aí, vem comigo. Então estamos hoje aqui para falar do panorama dos fretes internacionais nesse primeiro semestre que está quase acabando. Inclusive é bom deixar claro que a gente está gravando isso aqui mais ou menos na primeira semana, no final da primeira semana de maio, quando isso aqui for ao ar. Então já vai ter passado um tempinho, então dependendo do que for falado hoje, vocês por favor relevem. E a gente vai tentar fazer sempre esse episódio uma vez ao final do semestre, porque, né, como é essa loucura tá mudando pra caramba. E vamos lá primeiro ao consolidado de recados. Lembre-se de seguir a gente nas redes sociais, seguir a gente nos agregadores de podcast, nos seguir no YouTube. A gente tá no YouTube, estamos em vídeo, vocês podem ver a gente aqui interagindo. Lembra também de nos avaliar, joinha, se inscrever, todas essas coisas. Isso é muito importante porque o alcance de podcast é complicado. A gente precisa dessa ajuda manual de todo mundo, tá bom? Lembra de compartilhar com os coleguinhas do comércio exterior, naquele grupinho do trabalho que eu sei que você tem para falar mal do chefe. Eu tô ligado que tem. Manda lá, cara, ajuda a gente com isso. Agradecer os apoiadores. Isso aqui custa, isso aqui precisa de investimento. Então eu tô aqui com a turma hoje novamente. Com a Get, com a Interfreight, a Logcomex, a DAT, a Centaura, a InGlobal, Ship2Ship e a Conexo. E claro, estou aqui também com meus convidados. Estou novamente aqui com o meu amigo Cassiano, da Asia Shipping, a Bruna, da Next Shipping, o Robson, da Conline e meu querido amigo Edson, da Importe Melhor e o nosso segundo co-host, está quase primeiro já. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu vou começar então já com uma pergunta para os três responderem ao mesmo tempo. Comparado com 2021, melhorou ou piorou? 1, 2, 3. Piorou. Piorou. Como assim? A gente tinha melhorado. Eu achava que pra eles, sei lá, na perspectiva da gente de carga, né? Eu acho que é importante deixar isso claro. Piorou. Bruna, por que piorou, Bruna? No resumo, assim. É. Bem no resumão. Cara, Toma bastante essa água aí. Toma bastante. assim, obviamente o frete tá mais baixo do que tava no primeiro semestre do ano passado, né? Tá. Mas a situação parece que ela tá mais sangrenta. E essa é a Tá palavra. ralando mais pra conseguir embarcar? Exatamente. A disputa por carga, ela tá mais difícil. A gente tava... na mesma época do ano passado, tava uma disputa muito maior por espaço. Aham. Hoje a disputa é pela carga, né? Os concorrentes, eles querem
os nossos concorrentes hoje, eles querem tudo a qualquer preço. A gente está vendo uma tendência um pouquinho de demanda de mercado e ninguém quer perder tração, ninguém quer perder market share. Então, tá todo mundo querendo pegar carga e ninguém quer perder, né? E claro que as margens estão despencando, né? E isso é ruim para todo mundo, né? A gente sangra muito. Quantas vezes a gente não tem que arcar com prejuízos porque eu não quero perder o meu cliente. Eu não quero deixar o meu concorrente entrar no meu cliente porque tem um outro concorrente jogando abaixo do frete para ele entrar. E esse jogo agora, o jogo hoje, ele tá pela carga e não mais pelo espaço. Hoje. Caramba. Perfeito. Eu tenho a mesma análise da Bruna, no sentido de que ano passado, se nós tivéssemos um agente bom que pudesse fazer esse approach com o armador lá, ele tivesse 10 teus, 15 teus, 20 teus, nós teríamos carga para ele, teríamos cliente a um frete de 12, 13, com a nossa margem de lucro, não vamos falar talvez em valores, porque talvez tenha compradores. Não precisa, não. Mas com o nosso ticket médio muito mais alto do que hoje, e hoje trabalhamos com frete na mesma visão da Bruna. Hoje, os nossos concorrentes, eles trabalham com uma margem, com frete que eles não têm ainda, procurando uma revalidação num segundo momento, porque eles trabalham com 200, 300 dólares a menos do que eles têm de compra e procuram revalidar no segundo momento, que às vezes, do ponto de vista do importador, ele pode estar achando, pô, que legal eu consegui com o agente A 300 dólares a menos do que o B, mas no segundo momento ele vai dizer, poxa, não consegui booking nessa semana, vou ter que transferir para outra semana. Ele chega com uma promoção e aí no próximo embarque já não consegue essa promoção. Ele não consegue essa O promoção. vendedor de fumaça. É o famoso vendedor de fumaça. Desse ponto de vista, o meu ticket médio diminuiu por embarque. Eu tenho essa briga para a venda com frete competitivo. Uhum. E muitas das vezes o meu concorrente, por uma estratégia, não estou dizendo se está certo ou que está errado, mas é a estratégia dele. Cada um tem a sua. Tem a sua, não vem ao caso se é certo ou errado, mas do ponto de vista de quem procura trabalhar com o que eu tenho, isso pode perder um pouco de market share, um pouquinho de venda, quando eu não tenho essa possibilidade ou quando eu não trabalho com uma revalidação ou uma venda de frete que é fake. Então, nesse sentido, por isso que eu também tenho a mesma visão deles, que hoje talvez esteja pior nesse sentido. Não que não tenhamos espaço hoje. Sim, hoje nós temos espaço. Porém, com a metade do que nós vendíamos no ano passado e o ticket médio mais baixo também. Eu acho curioso estarem falando isso, porque eu lembro que no episódio que a gente falou do panorama no ano passado, que tava o Cassiano e a Bruna e tava o Jackson lá de São Paulo, e eu lembro que foi falado que era o momento de fidelizar clientes, porque ficar trocando de agente de carga não era o momento, porque tu não ia conseguir embarcar nunca. Então agora esse momento a fidelização passou e, não sei, alguns clientes não aprenderam a lição, que é bom você desenvolver os agentes de carga para se manter com eles e, né, valorizar isso. É que na realidade assim, né, meu ponto de vista Se é eu estiver errado, fica à vontade para corrigir, tá? Por favor. Não, tá na linha. O que eu entendo é que, assim, a gente veio de um ano completamente atípico, né? Na questão de fretes, vamos dizer assim, e de clientes pagando os níveis muito altos e a demanda estourando, cliente importando. Então, assim, as coisas, vamos dizer que estavam, não vou dizer mais fáceis, né? Que a gente usou pior, então vou usar um pouco melhor, porque a gente conseguia trabalhar com a carga na mão, que é o que a gente sempre fala, né? Então, é mais fácil você trabalhar com a carga na mão. Porém, antes de tudo isso, antes da pandemia, antes de todos esses fatores, essa questão que o professor levantou ali, ela é, na realidade, a nossa vida normal, assim, em períodos de baixa, né? A gente sempre separa, principalmente puxando para o aéreo, o ano em dois períodos. O período de low season e o período de peak season. Então, o período de low season é um período onde se aposta muito, né? Você entra numa rodada onde você não quer perder cargas de jeito nenhum, porque o volume está reduzindo, você está vendo o volume reduzindo,
E da mesma maneira que nós, como os concorrentes, pensamos assim, as transportadoras, os carriers, né, os armadores, as companhias aéreas também pensam dessa maneira, né? O armador muito mais que a companhia aérea, na realidade. Então, eles vão também pensar dessa maneira e eles também vão começar a reduzir o frete, reduzir o ticket médio que o professor falou. Então, é um período que nós estamos voltando a ter. O período de low season, onde o mercado, a demanda começa a dar uma derretida, que a gente fala, e por consequência disso o frete começa a reduzir também. O espaço começa a aparecer, porém você entra nessa sangria de fretes, né? Você entra nessa sangria de cotação, todo embarque é uma cotação diferente, e aí o cliente vai cotar com 3, 4, 5, 10, 15 agentes, e aí ele vai fazer aquela peneira dos principais, vai ver qual que é a diferença de um para outro, fazer uma análise interna deles e decidir por nesse momento, né, pelo frete. Alguns fatores super importantes, né, também para esse frete estar reduzindo, para essa demanda estar derretendo, que a gente veio de um ano de muita crescente, onde os clientes conseguiram, vamos dizer assim, aumentar muito o seu estoque, ou criar-se um estoque, né? Então, entramos num ano onde, por ser um ano de, vamos falar aqui, um ano de eleição, já é um ano onde os investidores lá fora já olham um pouco mais o que vai acontecer com o Brasil, então as coisas já ficam um pouco diferentes. E além disso, os clientes estavam com estoque, né? Então a gente já conseguia ler, vamos dizer assim, no final do ano passado, que É o trauma da pandemia, né? esse primeiro semestre, ele seria um primeiro semestre mais devagar, porém muito mais trabalhoso. Uma pergunta. Tem mais espaço hoje porque realmente tem menos procura pelo espaço ou porque, digamos, temos mais navios ou mais aviões disponíveis? Tem menos demanda. Menos demanda. Menos A demanda demanda mesmo. caiu, sim. Eu acho até que a gente faz essa análise baseada na importação Ásia, principalmente. Sim, sim. Porque se usarmos do ponto de vista de exportação, principalmente América, Uhum. talvez quem estivesse ouvindo, estiver nos ouvindo, vai pensar assim, poxa, acho que esses caras tão louco, como é que eles têm espaço se a minha exportação para América eu não consigo espaço com ninguém? Isso do ponto de vista de importação, principalmente Ásia. Sim. Do ponto de vista de exportação América, que aí entra a questão da fidelização lá naquela ocasião. Uhum. Hoje, inclusive falava sobre no PIX, um programa do governo federal para pequenos exportadores, e comentava disso que se acostumem a não pulverizar a sua demanda, os seus prestadores, porque inevitavelmente eu vou dar atenção para quem fecha comigo. E não para quem só me manda cotação, eu só tenho trabalho. Põe no ele e-mail nunca com mais fecha. 20, né? Assim, né? Então, Cópia oculta? Cópia aberta. então, Não, cópia aberta não, pô. Sério? Acontece. Não, aí é falta de respeito. Eu já recebi, eu acontece. nunca trabalhei em agenda de carga e eu recebi. Tem uma história boa. Não, aí não. A gente tem Não alguns- faça isso. Não faça isso, isso é Não feio. faça isso, isso é Exato, muito exato. feio. Só cópia oculta. Esse é o tipo de situação que Não faça isso nem cópia oculta, né? Né? tu privilegiar, acho que 3 agentes, eu acho que é o ideal, para te ter uma noção daqueles Sim. que tu mais confia. E aí sim tu vai ter uma prioridade, tanto na Expo, por exemplo, América, ou para a América do Sul também, que está bem complicado. Europa também, né? Europa. Então, nesse tipo de situação. Agora, do ponto de vista a Ásia, acho que Importação a gente Ásia. Hoje a Europa, Expo Europa tá um caos. Super Expo colapsado. pra Impo Europa. e Super Expo, colapsado. acho que Expo colapsado. pra Europa tá... Mas hoje Ásia, China, Xangai Ningbo. e Ningbo. Xangai tá Tá um fechado, caos né? também, Os né? lockdown, É. Xangai tá fechado. Ele não tá o fechado, ponto, né? O ponto tá Mas movimentando, tu não mas consegue carregar, acessar acessar. aquela região, tá muito restrito, assim. Então, basicamente, embora o ninguém ponto esteja entra. movimentando, Isso. Cara, a gente chegou ao ponto da OMS falar: Não tem China, calma lá, tá demais isso. não consigo mais. Cara, esse lockdown mais de vocês é um monitorar- exagero. E não eles consigo estão mais monitorar ampliando os a navios. região. Esse fim de semana, eles ampliaram a região um pouco mais ainda, porque eles estão com uma perspectiva de que eles querem reabrir fim do mês, né? Porém, Tá longe esse fim do mês. É. Nossa. Cara, eu não quero entrar em questões de política e tal, por causa de China, etc e tal.
Mas o Mas- pensamento dos caras, no meu ponto de vista tupiniquim, né? Infelizmente tá totalmente equivocado, né? Do Então, ponto de vista de lockdown, tu disse. sim. Aham. Na realidade não é o lockdown, é a política de contaminação zero. Entendi. Né? Sim, sim, Então, por perfeito. exemplo, pô, tá em lockdown, beleza, mas tem quantos contaminados, né? Então, Isso É, e representa hoje já tem quanto da- vacina, né? Isso representa quanto O da pessoal lá não população, toma. né? então assim, eles têm essa questão de e aí eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, assim. Por exemplo, beleza, o lockdown de Xangai vai acabar no final do mês, em junho eles vão começar a abrir, etc e tal. Aí Pequim, final do mês passado, no início desse mês agora, começou a ter uns casos, todo mundo já começou a correr para mercado, etc e tal, porque ficaram com receio de fechar. E a questão da contaminação zero, cara, não é quase uma utopia, porque como o Ed falou, já existe a questão da vacina, etc e tal. A vacina, como todo mundo já sabe, ela não elimina, né, a chance de você contrair o vírus, mas ela diminui a chance de você Drasticamente. vir a Morrer. óbito. É, certo? diferente da Coreia do Sul, que estava fazendo muito teste e vacinando geral, né? Muito teste, né? E não prender exatamente. E aí essa questão de contaminação zero, cara, É. é uma coisa que eles têm que se adaptar, assim como o mundo vem se adaptando, aonde, querendo ou não, daqui a pouco, mesmo que vacinado, a gente pode pegar de novo, não vamos Exatamente. morrer, e assim vai virando um resfriado, e parará, e não sei o que, e vira uma doença daqui a um certo tempo, né? Não tô falando que já as coisas vão se normalizando. Então, Sim. essa questão do lockdown E É. essa questão, eu acho que essa questão também deles seguirem essa política de contaminação zero, fica muito mais difícil da gente tentar prever qualquer coisa. Porque o que garante pra gente que amanhã em Hong Kong não vai ter outro surto, ou em Pequim não vai ter outro surto que vai fechar a região de novo. E assim vai, porque assim, ó, quando Xangai reabrir, a gente vai viver um novo peak season. Porque de uma demanda reprimida de 40, 50 dias. Exatamente. E assim, pode ser uma demanda ilusória, porque é uma Aham. demanda reprimida. Não é que a demanda do mercado aumentou, mas aquela região está parada. Só que vai demorar talvez uns bagunça 2 meses. todas as Não, ofertas e pra- demanda, né? exata- a tudo- cadeia de supply chain daquela região está totalmente Comprometido. né? a comprometida. chave e a pergunta de $1 milhão ou 1 milhão em barra de ouro, que vale mais do que dinheiro, é como, Oi. bitcoins. como Tá em bitcoins já isso como aí. essa demanda vai ser suprida, né? Se os importadores, por exemplo, vão comprar tudo, ou eles vão fazer um certo planejamento, que é a coisa que a gente está vendo acontecer esse ano, e essa demanda ser suprida em mais meses, fazendo com que esse peak season não seja tão forte. Então, esse é o próximo episódio. Se nós levarmos em consideração Natal, nós estamos em maio, há Aham. 7 meses. Mas já temos contato de importadores que já estamos já planejando o embarque para o Natal, porque do ano passado nós tivemos alguns problemas e várias cargas chegaram muito próximo do Natal e a gente não teve oportunidade, ou eles não tiveram oportunidade, de colocar no mercado. Então, baseado nesse 30, 40, 50 dias para despachar toda essa carga que está reprimida lá, a gente já chegou metade de junho, julho. Embarque em agosto para chegada em setembro, se não fizer nenhum transbordo em Singapura e fica 40 dias lá, então a gente já está falando em carga que embarca em agosto para chegar Uhum. em início de outubro. E tempo de nacionalização aí e ainda colocar no temos mercado. Black Friday. E aí Black é Friday. bagulhada, e aí é canal vermelho. Canal vermelho, É, greve de receita. sempre assim, tem. Como que uma empresa na atual conjuntura vai fazer o seu gerenciamento de risco se a incerteza dele é muito maior do que o gerenciamento de risco dele? Então, esse tipo de situação, estar na pele de um importador, seja grande ou pequeno, tu trabalhar com gerenciamento de risco não é a tarefa mais fácil. Uhum. Então, o risco tu consegue mensurar, tu consegue trabalhar com risco. Uhum. Eu vou mitigar o risco aqui, vou mitigar o risco em determinada situação. Mas do ponto de vista de incerteza, tu não tem como trabalhar, tu não tem É como... uma loteria, né? É uma É uma loteria. loteria. É. Uma loteria. Exatamente. E aí, assim, a gente voltando para a questão do frete, né? Eu vou trazer para minha realidade de novo, que é a realidade da importação aérea para o Brasil.
diferentemente do marítimo, por exemplo, que a demanda caiu, que o frete caiu, que tem espaço e a vida tá começando a voltar um pouco ao Gabriel, normal. tu tá em duas câmeras ao mesmo tempo aí, tá? Eu tô te vendo as duas câmeras. Onipresente, praticamente. O homem tá aí, né? Oi? Então tá bom. Ah, beleza, ok. É, Deixa quieto, continua. Na importação aérea da China, isso tá... Não vou dizer que ela tá protegida ou ela tá bloqueada dessa situação do marítimo. Na realidade, ela tá vendo uma bolha, que são as questões aonde a gente já veio a conversar sobre isso em outras oportunidades também, que a companhia aérea ela não depende única e exclusivamente da carga, né? A receita da companhia aérea, a grande maioria da receita da companhia aérea são os passageiros. Pior tipo de carga que tem. O pior tipo de carga que tem. Aquela carga que reclama. Aquela carga que Carga reclama? Meu Deus do céu. Então assim, a gente fica pensando... a gente viu no ano passado... as companhias, nos últimos 2 anos, as companhias dividirem bem assim departamentos de carga e passageiros, né? Aham. Até companhias aéreas que não tinham, por exemplo, foco em carga, se viram obrigadas a fazerem isso. Então, viu-se que a companhia aérea entendeu que, a partir do momento que o grupo companhia aérea, né? Vamos supor que eu sou uma companhia aérea, o grupo de companhias aéreas do Cassiano, a partir do momento que o passageiro começa a ser afetado por causa de um lockdown, por causa disso, daquilo, a parte do grupo de cargas vai ter que suprir e vai ter que, vamos dizer assim, arcar com a empresa 100%. Então, Aham. isso faz com que, além da busca por espaço dos aviões cargueiros aumentarem da noite para o dia, a companhia aérea também tem que manter o frete num nível um pouco mais alto para suprir essa falta que os aviões passageiros e os passageiros estão trazendo. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, diferentemente do armador, o frete da companhia aérea se mantém em níveis altos, ok? O espaço ainda tá um pouco mais fácil, mas ele ainda assim é complicado. A questão do lockdown, na realidade, fez com que a gente tivesse que nem eu falo na empresa, a gente teve que quebrar a logística, né? Então a gente teve que pegar, isso aqui é a logística, a gente quebra ela e vê o que dá para fazer. Leva daqui para lá, sobe daqui para cá, desce para aqui para cá. Então Caramba. fez com que a gente e isso tudo custa, né? Então o mundo aéreo, da importação aérea da China, da Ásia para o Brasil, fez com que se manteve dentro dessa bolha. Diferentemente do marítimo, por exemplo. Deixa eu só fazer uma pergunta, uma curiosidade, Cassiano. Do ponto de vista que tu que já estavas no mercado antes Peguei até o Guaraná. da pandemia, como que as companhias aéreas, elas lidavam antes do ponto de vista de ofertar carga, de atendimento, antes da pandemia, durante a pandemia e agora, não pós, mas... Assim, Viu que pergunta boa? eu Faz entendi a tua pergunta, muito boa a tua pergunta, na isso. realidade. Aprende aí, pô. Bota dublado, depois pega, escreve, bota dublado. Isso. Só dublar agora. É isso. Aperta. Assim, como eu falei, né, as companhias, a gente, não é que não existia isso antes, mas a Porque gente... em determinado momento elas ficaram sem o principal, passageiro. a principal carga Sem dela. passageiro. Que é um- A gente via aquelas fotos, aqueles vídeos dos aviões, tudo estacionado, né? Tudo taxiado no aeroporto. Isso no mundo inteiro. A gente, né? Quem tá na operação aí usa o Flight Radar quase todo dia. Viu o Flight Radar com praticamente zero aviões. Aham. E o próprio Flight Radar, por exemplo, fez algumas mudanças de cores das aeronaves para dizer o que é passageiro, o que é cargueiro, porque antigamente não existia O isso. Marine Traffic já tinha isso na avião. Então, É o verdade. Flight Radar tava talvez, atualizado. Já talvez, diz o que era tanque, o que era talvez, peixe, Exatamente. talvez Iates. existe, tá? Talvez existia, mas a quantidade de voos passageiros era tão grande que que nem se tampava. via. né? Ah, sim. Então, como eu disse, né, as companhias aéreas, o grupo, vamos dizer que ele se preparou melhor. Não estou dizendo que não existia antes, mas nós, como clientes e como parceiros, etc. e tal, a gente conseguiu ver isso mais claramente. Ou seja, o reflexo, a atitude deles foi muito mais rápida para se ajustar à demanda
do que o armador, talvez. Mas é um modo mais, eu não- mais ágil pra ser ajustado. eu não- também, É, né? porque mas- o aéreo não tem um... Um que container, o- né? É, já começa Na aí. realidade tem, né? Tem. Ah, mas é. Mas assim, Mas é como o Mas chegou principal... a faltar? E Não sei, cara. como? Eu tô perguntando. É, e assim, e também a questão, por exemplo, o armador, e aqui eu não quero fazer propaganda de anjinho e diabinho, mas o armador, ele tem uma política de empresa e de concorrência muito diferente da companhia aérea. A companhia aérea, no meu ponto de vista, ela é muito mais unida do que o armador. Ai, que lindo. Que fofo. Mas porque Sério? o armador, no meu ponto de vista, eu vejo o armador um querendo matar o outro. Sim. Tu acha? Um querendo comprar o outro. Eu vejo às vezes, existe até um termo, Deixa que sangrar, depois eu compro. É, né? exatamente. é o termo que eles usam de, Abraço, Ranjin. eles são Mano. competidor, Maruba. mas são Nossa. competidor. Eles cooperam entre si, mas são competidores, que é o de competição. Uhum. Eles se cooperam, mas se competem também. Esse é um termo muito utilizado desde... Tipo os lindos que vêm aqui no InvoiceCast. Compete, Os mas a gente se armadores. cooperar pra trocar É, ideia. principalmente depois Não, da... porra. Tipo nós. Aqui, Eu tô né? falando vocês, pô. da É, a crise. galera que vem aqui é competidor, mas vem aqui trocar uma ideia. Sim, é isso que a gente quer. perfeitamente. Só não pode falar mal do Marcílio. É, não. Ah, Aí- Tudo A gente tem aqui, limite. Tudo tem limite. Aí Tá bom, então. nós vamos se Nesse- ajeitar Vamos na se cadeira. incomodar daí. Nesse sentido eu vejo Ah, que... o cara que fala mal do Flamengo tá muito fudido. É. Né? Sim. Eu... Pi. Antigamente eu falaria mal do Flamengo, mas hoje eu não falo mais. É, time significante. É, Não, mentira, não, brincadeira, nação. Mas diria que desde a crise de 2008, onde eles tiveram, vários armadores tiveram resultados negativos muito expressante, lá que começou essa joint venture mais propriamente dita, e aqueles que não conseguiam fazer um joint venture e se manter no mercado foram adquiridas, a gente tem inúmeros exemplos, acho que desde lá eles se cooperam um pouco mais, mas muito talvez próximo do que a companhia aérea já tinha há muitos anos, e que hoje eu vejo mais isso, o 2M, os outros grupos que tem entre armadores fazendo essa É joint que o venture. que eu vejo... Bruno. Ô, Cassiano, mas o que que te faz pensar que eles são mais unidos do que os armadores? Porque, por exemplo, eu vejo, o que eu vejo é que o armador, a companhia aérea, ela respeita o momento da outra. Entendeu? No sentido de quebra? Cara, Ou não... de queda de receita? Não, esse cara, vamos dizer assim, que essa companhia aérea, ela tá dominando o mercado. Cara, tu vai ver ela dominar o mercado por Cassiano Airlines está dominando o mercado. certo momento vai ser essa companhia aérea. Entendeu? Uhum. E talvez passe anos assim. E daí daqui a pouco vai aparecer uma quietinha e ela vai começar a conquistar espaço, parará, e daí as coisas vão se equilibrando. Então eu vejo que elas respeitam mais. E uma questão bem simples é que... Uma coca. Nossa, essa Coca-Cola, lata de Coca-Cola, coca é barulhenta, né? Coca-Cola. Coquinha gelada. Já tinha uma coca aberta aqui, mas tudo bem, daí tu só completa. Por exemplo, as companhias aéreas, eu vejo elas se ajudando mais. Por exemplo, existe o joint no marítimo, né? Uhum. A companhia aérea, ela empresta, lógico que não é assim, né? Mas ela empresta o avião dela para outra companhia aérea colocar carga. Então, por exemplo, Mas o armador também. posso... É. Não, calma, É. já vou te explicar. Mas Posso colocar nome de companhias ou não? Não pode. Por exemplo, uma Latam. Paga nós, Latam. Patrocina aqui, Latam. Nunca Oi, te pedi Latam. nada. Por exemplo, Pode uma ser em Latam, milhas. uma baita de uma companhia aérea, né, que atende o Brasil inteiro, certo? E que por muito tempo foi se utilizado como uma das principais companhias aéreas da Ásia para cá, na importação. Ou na exportação também. Uhum. Só que o que acontece? Quando você vai para a Ásia, você não vê nenhum avião da Latam lá. Você pousa em Xangai, você pousa em Hong Kong, e você pousa em Pequim, você não vê nenhum avião Latam naquele aeroporto. Então como é que eu tô trazendo uma carga da China com a Latam, tá vindo o master deles ali e tal, tudo certinho, parará, se não tem avião dos caras lá? O que acontece? Eles compram espaço de outra companhia aérea que vai trazer daquela origem até um destino onde pode ser que ela tenha voo daquele destino ou próximo dele, e aí depois ela transporta para sua aeronave e manda a carga para o Brasil. Entendi.
isso na companhia aérea é muito bem... É uma realidade normal, assim, de inúmeras, várias companhias aéreas. Até, por exemplo, os armadores, na questão operacional, existe o agente marítimo, né? Às vezes o armador não bota lá a figura dele, armador, mas ele tem um agente marítimo. Perfeito. A companhia aérea também tem isso, tá? Que aí, por exemplo, existe a figura do GSA, que é o GSA. O que é o GSA? É uma empresa onde ela tem várias companhias aéreas, ou Representa. uma ou outra, que ela representa essas companhias aéreas. E aí tem várias. Pode ter 10, 15 companhias aéreas. 5, 2, uma. E aí ela fica fazendo essa troca. Então é por isso que eu digo que eu acho que é muito mais saudável, assim. Eles respeitam o espaço. Óbvio, existe competitividade, questão e tal. Mas eu acho que, diferentemente do armador, a companhia aérea é mais respeitosa. Vamos voltar É, ao... Tu ia falar? Não. Não? O Alguém ia Robin- falar? Tá. Não sei se respondi a tua pergunta, sei. Eu queria, professor. eu queria Perfeito. perguntar que muita gente tá falando do ano passado daquelas filas gigantescas nos Estados Unidos, nos portos. Continua isso? Sim, Deu uma diminuída? segue. Sim. Principalmente Mesma Long Beach. Segue. É? Segue. Caramba. Assim, É que eu não tinha ouvido mais falar, a achei até gente que podia tem- ser a que gente tem tivesse alguns diminuído. armadores, inclusive, que deixaram de escalar determinados portos, porque não adianta deixar Na barra. Caro, muito caro deixar. no round trip dele, né, com portos de escala, porque ele ia pra lá, Charleston, por exemplo. A MSC deixou de atracar em Charleston algumas vezes, ou em algumas determinado período, porque não adiantava mandar pra lá. Do contrário, ia colocar em xeque o schedule do navio. Então, alguns portos têm tido esse tipo de situação, né? Eles estão com um problema. Esse mês eu soube de em vários portos, até Não bate aqui. de costa leste, né? Porque antes a gente tava vendo muito Long Beach, Uhum. e esse mês a gente tá vendo muita costa leste, né? A MSC esse mês tá com 3 blank sailings em Port Everglades, em Miami, né? Então, e isso para ajuste de escala, porque eles acabam tendo que dar um blank sailing em um porto para ajustar, porque eles já deram blank sailing em Charleston ou em Nova York. Estamos falando de né? porto importante, né? De um Pois é. porto muito importante Tem bastante vazão, nessa né? rota. é. Então, a situação lá segue muito complicada. A questão de mão de obra, de caminhoneiro, enfim. Sem previsão de reajuste, de melhoria. O grande problema de lá também tu gera o quê? Em termos de planejamento de navio. Tu faz um planejamento para movimentar 1.500, 2.000 containers, tu tens a tua média de produtividade, por exemplo, utilizar até a portonave como exemplo aqui. A média, 38 movimentos por hora, 40, 42, mas de média 38, o que é uma baita produtividade. Uma puta produtividade. Uma Isso. produtividade do caralho. Isso. Agora, tu parte do pressuposto que tu tá com teu pátio tão cheio que tu não consegue fazer esse tipo de produtividade. Tu vai fazer 20, 22. Então, um navio que tu iria demorar para operar 20 horas, 23 horas, tu passa a demorar 48, 50 horas pela mesma quantidade de containers. Por quê? O teu pátio está lotado. Abarrotado. Fazer Então, aquele Tetris, né? Exato, pô. exato. Então, esse tipo de situação impacta numa cadeia, ela impacta geral. E depois acha caminhoneiro para tirar toda essa carga, acha Exato. armazém para desovar todos esses containers. É, Tem- Xangai e Ningbo estão assim agora. Tu não- Não tem mais plug. Eles não. São 2 portos que não estavam mais conseguindo receber container reefer, né? Porque não tinha mais plug, não tinha mais tomada. Porque não estava conseguindo dar vazão para retirar esses reefers de lá e entregar, né? E assim, Aí uma- a gente hora começa a entra em ver uma colapso. falta desses tipos de equipamento para exportação, né? No caso, para vir para cá, por causa disso. E quando tu parte de um pressuposto de um dos maiores portos do mundo, tu pensa, falta de estrutura, Aí Às dá vezes medo. Então tu pensa, mas de colapsado que está em decorrência Uhum. das inúmeras situações que a gente já começou. E a Europa? Porque você falou que a exportação para a Europa estava meio caótica. E a importação? Também, Hoje? também está caótica. Uhum. Temos... Tem, de acordo com o Putin, uma operação militar especial acontecendo lá, né?
De acordo com o Putin. né? É verdade. Mas tá confirmado? Tá? A operação militar especial, sim. Tá? Tá Guerra por parte dele Ah, até esse momento, se eu não me entendi, tá engano, bom. não, né? Com o resto do mundo, sim, Mas né? ele mandou por e-mail ou ele ligou? O quê? Não, ele não registra, né? Plot twist. Mas Europa também, bem colapsados. E a gente fica até receoso quando tem algum processo que é extremamente urgente. Tu já... É muito urgente, né, cara? Hamburgo já vem mal das pernas, já faz um Sim, tempinho, né? é. Mas a gente não consegue talvez nem pontuar um ou outro. Talvez até se a gente partir pro sul da Europa, Itália, por exemplo, também. Então a gente talvez não consiga pontuar A ou B, esteja, meu Deus, lá tá... Eu queria até aproveitar pra contar. Eu tenho uma amiga muito próxima de mim que mora na Alemanha. E eu tô conversando direto com Ela ela. tá bem longe de ti, né? Isso, a própria. A própria. Né? Põe um pi, porque eu não sei se ela se importa com isso ou não no futuro, tá, Gabriel? Acho que não, mas deixa quieto. E aí ela tava me contando que ela trabalha numa empresa que é exportadora de óleos derivados de petróleo. E ela tem diversos... Óleos, isso, óleos. Olho de petróleo. Olho de petróleo, isso. Muito bem. Obrigado. Pô, essa foi muito boa. Meu Deus. Muito obrigado. Meu Deus do céu. Lembrou os velhos tempos. Essa é pela minha participação. Enfim. E aí ela trabalha com isso, ela tem colegas de diversos países lá. Começou a guerra. Imagina o preço. Cara, não. Todos os colegas dela ucranianos foram pra Ucrânia pra lutar na guerra. Os russos fugiram porque eles não tinham nada a ver com isso, mas eles não queriam ficar lá porque eles sabiam que iam ser retaliados. E os poloneses também voltaram pra casa porque a Polônia faz fronteira com a Ucrânia. E assim, a maioria dessa turma é caminhoneiro. Eles Isso. falam que muito caminhoneiro. Não Isso. tem caminhoneiro lá Isso. agora. É. E por esses motivos. E assim, tá muito tenso lá pra A eles. questão- muito tenso. E assim, muita gente voltou pros países de É. medo, né? Não sabe o que vai acontecer. No e ainda início tá da assim. pandemia, foi a mesma coisa também por causa do Covid, né? Eu lembro que o time da Alemanha, nosso time da Zé Shipping Alemanha, mandava foto pra gente, pra atualizar e tal, como é que tava as fronteiras, assim, as filas de caminhões, né? Gigantescas. Uhum. Por quê? Porque não é que não existe, mas existem poucos caminhoneiros na Alemanha, na Itália, Nativos, né? países mais Desenvolvidos. né? Já, por outro lado, países como Polônia, Romênia, outros países da Europa existem... Não é que existem mais, é que aí, por consequência desses países serem mais bem desenvolvidos, eles pagam melhor. Uhum. E aí entra a competitividade. O caminhoneiro na Alemanha vai cobrar mais caro que o caminhoneiro da Polônia. Entendeu? E aí eles foram trazendo, importando, né? Todos esses caminhoneiros, transportadores. Isso vai não somente para transportador, para outros segmentos também. E no início da pandemia aconteceu o que está acontecendo agora, também na questão da guerra, que todos eles voltaram para casa. E aí fez-se a escassez de encontrar esses transportadores. E falando de espaço e situação de espaço na Europa, né, de importação, eu tenho conversado com os armadores e eles têm dito para mim que tem navios que estão saindo da Europa, principalmente do norte de Europa, 15, 20 dias atrasados. Ou seja, quando eles chegam aqui, eles têm que começar a ajustar essas escalas e eles têm que omitir porto. Ou seja, eles acabam escolhendo algum porto aqui pra omitir. Ou eles escolhem, e aí eles acabam escolhendo portos onde eles têm menos carga pra carregar e descarregar. Aquele Aham. maldito Isso. e-mail de emissão de porto. Isso. Aham. E sobra sempre E o pro que, nosso querido Porto de Rio Grande, né? isso é que é Sempre, interessante a gente até já deixar os nossos importadores Cientes, né? cientes de que ao bem estilo itajaiense. Escuta aqui, querido. Escuta aqui, camarada. Escuta aqui, querido. Tu pode até mandar pra Rio Grande, tá, nego? Mas a chance é grande, tá? É isso aí. Então, do Eu ponto não de te vista, recomendo. do ponto de vista comercial, claro, tu quer fechar tua carga, mas se tu tens um approach interessante com o teu importador, já fala, querido, cara, tu pode até ser mais viável pra ti, tu gastar menos com rodoviário, mas assim, ó, a chance de descarregar em Santos, descarregar em Rio de Janeiro, ou Ou até em mesmo, Montevidéu. que é o pior ainda, porque descarregou em Montevidéu, pra te trazer pro Brasil, Eu já tive situação de a carga ficar lá 60 dias Sim. em Montevidéu. já tivemos. gosto Porque muito de Montevidéu omite Rio também. Grande 1, 2, 3, 4 Quatro semanas.
E eles não têm previsão pra trazer de volta. Esse é o pior. Então, E tu não consegue encerrar o trânsito E ninguém lá. dá satisfação também. Não, ele é porque assim, ó, É o a aventura armador- marítima, né? o armador, Tá dentro? se tu no vira contrato. É a aventura o marítima. BL lá, ele Ah, diz que ele tem que te entregar a carga onde ele conseguiu entregar, né? Então, tá no acordo que tu fez com ele, né? Uhum. Então Por aí... isso- entra nas por isso em- letrinhas miúdas. É, Por isso que eu acho que vale a pena. O Nota-se alerta. que o barato é louco e eu Va- vou fazer o meu melhor e vale tu a- vai ter que aceitar. Vale a pena. Eu tô fechando com o MSC. O playground de navegantes é da MSC. Então a chance de omitir navegantes é pequena. bem pequeno. Tô fechando com o Hamburgo Sudmersk, o playground de Itapuá é deles. É. Então vamos fechar Itapuá. Assim, desse ponto de vista, mas deixa, tu dá as duas opções. E o importador, se Dividir tiver a um responsabilidade. tu Dividir a divide. Ó, responsabilidade. eu tenho essas duas opções. Dado ao cenário atual que nós temos vivenciado com outros importadores, muitas das vezes a diferença de frete ou não vai ter ou ela é muito pequena. Então ele vai perceber que tu realmente quer ajudar e do ponto de vista de que ele está te contratando um serviço de transporte e tu dá a opção também de uma assessoria, ele pode até te ver com bons olhos e ver, não, beleza. Ou tu pode quase que jogar na cara dele depois. Te avisei. Tipo, Gentileza avisei. anotar que eu te avisei. É. Eu te avisei dói, Só né? bota Eu te avisei assim, dói no nota carga, anexo. carga urgente, Só- Anexo o e-mail que eu te avisei Esse. 2 meses atrás. carga quase nesse urgente, sentido. prioritária. Fechar Aí pra ele Rio manda Grande. aéreo, né? Não manda nem Não. marítimo. Sim. Amigo, não embarca pra Rio Grande. Não embarca. Por favor. Não Nessa embarca, situação Um abraço agora, aos não armadores. embarca pra Rio Grande. te- Porque, assim, é a primeira opção Gente, não é o deles. mesmo agente que tá falando, tá? São 3 aqui, É a tá? primeira opção. Se liga. Desculpa Porto de Rio Grande aí, mas... Não, nada a ver Desculpa com... ter É. com, É. porém, assim, é uma situação que a gente tem visto, e a gente tem visto isso com Itajaí também, né? Também. E não é a gente que tem que pedir desculpa pro Porto, né? É o É. armador, né? É no verdade. caso. Mas Itajaí também tá nessa situação, né? O Porto de Itajaí, né? Cada vez menos os armadores estão escalando, mas ainda assim, pelo baixo volume de carga, acaba sendo uma opção a menos. Como tem pouco volume, eles optam por omitir para ajustar Pra a escala. tentar. Até É. porque, Minimizar. até porque vive uma incerteza, né? O Porto de Itajaí, né? Não se sabe Sim, quem vai é. ficar, quem vai É, e- ficar, e quem eu- não vai. Isso atrapalha muito vocês? Essa incerteza do Portageii ou... Os importadores nos questionam bastante, pelo menos, né, onde eu estou. A informação que a gente sabe é que se encerra no fim do ano, né, esse contrato, mas é uma incógnita para todo mundo, né? Eu acho que ninguém, não sei, se alguém sabe, não me contou. Não sei Você se sabe? Comenta aí pra gente. Manda e-mail. contato@invoicecontent.com. Do ponto de vista de questionar, já respondi alguns questionamentos, mas no sentido de curiosidade, não porque, não vou fechar Itajaí, até consolidada com alguns co-loaders que descarregam em Itajaí, nos questionaram, pô, mas vou ter problema com eles em descarregar em Itajaí, porque eu tenho tabela pública ali, eu tenho tabela negociada. Uhum. Corre o risco de não descarregar, mas Assim como qualquer outro Porto. com qualquer outro porto. Então, não, desse ponto de vista, o fato da concessão estar se encerrando, não acho que tenha afetado mais, mas é em decorrência, às vezes, do volume que se tem para movimentar. Afeta em oferta, né? Na realidade, né? Tipo, vai conseguir ofertar mais Itapuá ou Navegantes, né? Porque Itajaí tem menos linhas. Se a gente pensar, os próprios co-loaders, eles já não estão ofertando o serviço que descarrega em Itajaí. Ele desova em Itajaí. Descarrega em Navegantes, Uhum. puxa e desova no APM ou enfim, ou nos Uhum. outros terminais, Uhum. né? Justamente porque pra não as ficar nessa. linhas para Itajaí estão muito mais escassas e é uma opção de omissão, uma das primeiras. O que a gente tem ofertado para os clientes, quando ocorre nesse tipo de situação, a descarrega no Rio e eu tenho um blank sailing no Rio daquele determinada linha, eu vou ficar 2 semanas lá. Carga é urgente. Tu tem benefício em Santa Catarina? Tenho. Cara, então... Aí tu vai ter que esperar. Então te fode. Bem no popular. E isso é uma dúvida minha, tá? Quando isso acontece, a Receita não aceita um DTA?
Não, Não. você descarrega. Nem por uma questão, tipo assim, teve uma omissão. Aceitou em 2008, Só porque na- nós na não tínhamos, enchente, É, né? é uma nós não força tínhamos maior, opção. assim. Tem uma questão Bem não tinha evidente, opção, uma não. força maior bem evidente. Tem uma que nem questão enchente 2000. tributária que é 2% do teu faturamento anual que tu pode mover por DTA. Aham. Aí dependendo do tamanho da empresa que tá fazendo o importador, talvez esse 2% ultrapassa. Talvez se for uma trading, cara, 2% do faturamento anual de uma trading, se a trading for grande, é mínima, né? Então tu consegue fazer. Mas o Robinho falou muito bem. É 2008, né? 2008 e 2011 também. 2011 teve um, 2011 também. Que eles abriram uma exceção que aí veio... Mas foi por um tempo determinado também. Me Isso, e recordo foi Mas por um bastante. tempo 2011 inteira não, né? É. Tipo, tudo isso. E isso para o marítimo. Para o Isso marítimo. para o marítimo. Pro aéreo é Pro aéreo. É diferente. diferente. Pro aéreo, na realidade, assim, no aéreo, cada estado vai ter uma regulamentação, vamos Cabe colocar assim. podcast também. Mais um episódio. né? Mais um. Falando sobre Santa Catarina, o que a Receita entende? Por que tu faz tantas aspas, cara? Eu não entendo. Porque Ele eu não gosta gosto de de me falar. responsabilizar, né? Então, Tá. às vezes eu vou falar e não é verdade, entendeu? Então eu tava mentindo. Então tá. Tem gente que ouve só áudio e não tá vendo essas aspas, tá? Só que- Não, Abre aspas. abre Abre aspas. aspas. Quer que eu comece a falar? Eu Não, falo também. não. A Receita entende que, por mais que Santa Catarina tenha 3 aeroportos internacionais, nenhum desses aeroportos recebe voos internacionais. Com exceção de Floripa. Floripa, Com recebe, exceção de É, agora que Florianópolis, Floripa que começou. existe, que há 2, 3 anos tem o cargueiro de Miami para Miami, né? Florianópolis toda segunda-feira, com a Latam. Isso foi muito propaganda. Toda Oi, segunda-feira Latam. com a Latam, cara. Latam, cara. Mas, Vamos mandar um boleto pra Latam, cara. Vai que paga. Mas, então, eles entendem que por mais... Como não tem voo internacional, por mais que tenha aeroporto internacional, não tem problema você trazer em DTA, porque você consegue registrar e ter o benefício do ICMS aqui. Curitiba não, por exemplo. Já mudou o estado. Que tem muito mais voos direto pra lá. Tem do que voos aqui, né? diretos para lá, É. mas mesmo quando não tinha uma frequência de voos maiores, já se tinha essa questão. Porém, aí vem o suprassumo do negócio. É que o benefício do Paraná também é mais crica, né? Mas aí tem o desdobramento do negócio, que a Receita entende que vai perder o benefício desde que a carga chegue em caminhão. DTA caminhão. DTA Se ela terrestre. chegar Aham. voando, não perde benefício. Então se É. tu fizer uma DTA aérea, Não vai perder benefício. Tem todas as existe loucuras. DTA aérea. Não, mas calma. Bom mas- dia. Mas Geralmente é isso que os clientes falam. é DTA Mas, caminhão, não, mas calma. velho? E a receita que a gente tá falando Não, aqui é mas receita estadual, estadual, né? tá? Não é Estadual, receita não. federal. Isso, federal, isso. é. E tem a Cuida do questão também. ICMS, estadual. E tem também a Mas questão. DTA que vem é Bruna, Pode ser que sim. Pode ser Por que gentileza. Pode ser que sim, pode ser que não. Não vou falar nenhum sim nem não. Ah, tá. Mas também existe quando você vai contratar a companhia aérea, que você contrata, por exemplo, você contrata ela até Curitiba. Então no Master vai vir destino Curitiba. Ela vai fazer a remoção via Guarulhos, por exemplo, por responsabilidade dela. Online. E às vezes ela tem opção de colocar no voo. Sim. E não somente no caminhão. Se vier no caminhão, perdeu o benefício. Se vier voando, não perdeu o benefício. Mas eu digo, quando... Ah, isso Curitiba. Sim, Curitiba. Ah, tá. Aqui não. Vamos- Entendi. tá. É porque daí É depende porque, de cada é porque estado. né? Curitiba ICMS geralmente é uma é o que perde, vamos dizer, que é eu um vou pouquinho fazer mais meu chato. trabalho de apresentador aqui, pedir pra voltar pra pauta. E... Pois é, tomamos conta do negócio. Caralho, ICMS, a gente cara, entramos frete aqui no no ICMS, ICMS, velho. O ICMS Então, foi muito longe. Mas já vamos chegar nos finalmente aqui. Eu gostaria de saber de vocês. O que vocês estão esperando para o segundo semestre? Vocês acham que vocês vão sofrer menos, mais? Vocês acham que os valores de frete vão subir, vão descer? Principalmente entre rotas Brasil-China, E Brasil-Europa. se possível, nos passem o número da Mega E os valores, né? Queremos valores Eu aqui espero também. que a gente sofra muito. Eu espero que seja um segundo semestre muito difícil na questão de espaço, assim como a gente viveu o ano passado, por exemplo. Vai ser complicado para espaço, eu- segundo semestre. Eu acho que é o que eu Espero. gostaria que acontecesse. Eu não sei se vai Não, acontecer. o que você acha que vai acontecer? Eu acho que o segundo semestre, falando de importação da China, por consequência do lockdown e blá blá blá, e não sei o que, e guerra, e papapá, e demanda, e estoque do cliente que vai reduzindo consequentemente, eu acredito que o segundo semestre tem um boom. Então eu acho que vai... De demanda. Bom eu, de demanda. eu compartilho com o pensamento do Cassiano.
muito em decorrência do que nós falávamos no início, dessa demanda represada Uhum. em Xangai, em Ningbo. São portos que movimentam muito. E temos a demanda, segundo semestre, geralmente um pouquinho mais alto em relação às compras de Natal. E isso não é só em relação ao Brasil, em relação ao mundo. Sim. Em Black Friday, se for o caso também. Então a gente tem essa demanda reprimida e a demanda natural, normal de mercado. Considerando que temos uma concentração, talvez, de containers vazios ou que estão cheios, que não estão circulando, e uma parte de estratégia dos armadores que é não colocar mais navios à disposição para que eles não cometam o mesmo erro de 2008, que colocaram muita oferta e o frete decaiu. Se nós levarmos em consideração os armadores, Maersk faturou 12 bi de dólares em 2021. Eles não tinham esse faturamento, nunca teve esse faturamento tão próximo. Então, para que mexer em time que está ganhando, deixa essa demanda, deixa essa oferta. Então, não vejo que eles vão aumentar e, em consequência disso, teremos... E o free time, será que aumenta pelo menos? Não, muito pelo contrário, dada essa oferta, também não vejo esse aumento de... Então, não acho, e também, do ponto de vista de agente de carga, tomara que tenhamos um ano difícil, um semestre difícil. Trabalhoso, vamos colocar, Trabalhoso. Trabalhoso. Porque assim a gente consegue, talvez, aumentar o nosso ticket médio com a mesma quantidade de processos. Porque isso, do ponto de vista de gestão, comenta-se o quê? Eu com 1.000 processos por mês, eu faturo X. Mas com ticket médio mais baixo, com os mesmos 1.000, vou faturar X menos Y. Então, do ponto de vista de gestão, se eu puder manter a mesma equipe com um ticket médio mais alto, isso para mim é o que eu espero como gestor. Então a dica é importadores peçam desconto. Muito desconto. Peçam desconto, que estão e aí vendo. a gente Sempre no do importador, né, cara? É incrível, isso é inacreditável. Peçam desconto, mas não peçam muito. Porque do contrário não vai ter espaço. Que daí eu vou dar prioridade pro meu outro querido que tá pagando mais. Eu Sabe, queria, tá me falar apontando o sobre, dedo, tô eu com queria medo. falar sobre essa questão do free time, Por favor. porque isso eu converso bastante com os armadores e a gente fala muito sobre como era padrão os 30 dias. Sonhado. 30 dias, porque era padrão 30 dias. Não, eu falo Se como fala- importador, é um exagero. Se 30 tu fala de 5 Era. anos atrás, Não precisava, era cara. assim, ó, Xangai Santos 30 dias. 20 dias tá E legalzinho. se alguém mandava 20 20 dias tá legal. dias, e se alguém mandava 20 dias, o cara simplesmente te descartava porque tu mandou 20 dias, né? E hoje, e considerando o cenário pandemia, que muitos armadores saíram de 30 para 5, Isso 6, aí é uma putaria, pô. e os clientes, os importadores, aceitaram porque eles não tinham opção. E daí eles ajustaram as operações deles pra não caber naqueles 6, mas caber em 10, em 12. O armador viu o quê? E mostrou o quê? Container não é armazém. O meu container Correto. precisa circular, Ah. né? Sim. Isso a gente tem que Né? concordar. Isso a gente tem que Né? concordar. E 30 dias, amigo. Não, não. A não ser que a tua carga seja, é uma Anvisa ou... É ex-tarifário. Ex-tarifário, Faz é uma sentido. questão assim. A não ser que seja beleza, uma carga ele faz- recorrente também, né? Isso aí faz sentido. Agora, É, uma 30 situação de greve que tá dias. pegando. 14 a 21 dias, porque daí dá 2 ou 3 semanas, né? 30 dias é muito, Não, gente. não Em um precisa, mundo cara. onde falta equipamento, um mundo que falta equipamento, porque a gente não tem equipamento no mundo, falta equipamento em todos os lugares, né? Esses containers precisam circular. Então, eu não vejo a política de free time voltando ao que era pré-pandemia. Realmente 30 não não. vejo, não vejo. Não é necessário. E até 3 se for- meses de free time. Sabe que existia, né? Eu já Aham. tinha visto Sim, contratos, Já tinha ouvido falar claro, disso. de grandes clientes, tipo grandes Fala o nome aí. montadoras. O Walmart, por exemplo, tinha sacanagem. um contrato de 45 dias. É, o máximo de que eu vi free foi de time. 45. Que eu peguei na mão, Walmart. assim, que eu vi. Que O Walmart ninguém me eu vi. contou, eu vi. A Mitsubishi Aí- tinha 40 também. Eu peguei um também que tinha Mas 40. Não que- usavam, sabe?
não. Só pra dizer que tem, parece. Não, mas é um canal vermelho aí que não consegue desovar. Mas aí é 1 em 300. E tu tá pagando pra esse free time, né? Então, realmente... E virou um comércio, né? Comprar dias Sim. de free time, né? Ah, quanto é que tá o dia? $50 o dia. Exatamente. Ah, então me vê 4 aí, porque o cara me deu consegue? 6. Não existe Isso. seguro de free time, não. Os armadores podiam vender isso, né? quê? Seguro de free time. Tipo, não, te dei 10, mas ó, te vendo mais 10 aqui por Eles um tão valorzinho bem fazendo, baixo. Eles estão fazendo, fazendo, isso. né? Estão fazendo? Só que daí Por dia daí, te né? permite um planejamento. Porque daí tu escolhe quantos dias tu quer na hora do booking. Tu não pode fazer durante o Depois. embarque nem nada. É o free time Na hora- personalité. Isso. Ah, então, é tipo tu comprar mais um. Ah, eu pegar a quero... poltrona com mais espaço no avião. Isso, exatamente. E te demanda que tu se planeje, É. né? Não é na modo... Uhul, Só pra eu vou ver o explicar que dá. pro coleguinha que free time é do container e não do porto, tá? Do porto, não é armazenagem, Isso, É, amigos. isso, Free isso. time Tô Não falando é de hotel. container. Eu posso deixar o container 30 dias no porto que não vão me cobrar Tá nada. tranquilo, pô? Deixa. Confia. Boa. Deixa No aí. 28º eu vou tirar. Confia. Os caras são bons, né? Com Porra, valor cara, CIF de $1 milhão. Confia. Ah, Deus o livre. Container cheio de É free diamante. time de armazenagem. Valor aduaneiro gostoso. Aham. Mas diria que, até puxando um pouquinho a sardinha, dependendo do tipo de mercadoria, quem quer fugir disso, de container, de espaço, partam pro breakbook. Pô, pensei que ele ia trazer pro aéreo. Cara. Preparado Preparado aqui, ó. Pra... Eu ia falar, eu A minha mão já ainda ia tava falar assim, ó. estendida Eu pra ainda ia eles. falar, puxa saco. Eu ia por isso- falar, O mundo parou agora, né? Aham. Pô, eu tava aqui, ó, com a mão aqui, ó. Por isso que eu digo puxando sardinha pro meu Se lado. tivesse um beija-flor nessa sala aqui, dava pra ver ele batendo na asa aqui assim, ó, em câmera lenta. Dependendo do teu importador, exportador, diria que a viabilidade, dependendo do teu volume, o breakbook, o que nós tínhamos nos anos 80, ou até 3, 4 anos atrás, como obsoleto, ou cargas que não seriam exportadas ou importadas via breakbook, diria que talvez seja uma... O caso é o afretamento do navio mesmo, tu disse. Isso. ou talvez... Já tem alguns agentes de Parte carga. do... já tem Eu falo porque eu sei que tem empresa que chama de um jeito, chama de outro, né? Então, só pra já deixar tem, claro. já tem agente de carga comprando slot, por exemplo, vendendo um porão de navio com 5 mil metros cúbicos. Eu ia chamar de buraco, né? Mas ia ficar muito feio, né? Chamar É de quê? porão, buraco. Buraco. Eu não lembrei da palavra porão, cara. Eu não lembrei da palavra porão. Não. Pô, porão é Porão- muito americano, né? Porra, com porão. 4, 5, Basement. porão É. com 4, 5 mil metros, tu dividir em 3, 4 exportadores, por exemplo, de madeira. Ah, um LCL de breakbook, então. Um LCL de no- breakbook. nos tu... Os Todo estaleiros breakbook, faziam na muito isso. verdade, é um LCL. É uma carga solta. Era bem comum fazer isso nos estaleiros. A gente trazia muita tubulação e chapa. Havia dividido com mais uma bela turma, assim. Sim, e sim. saía um preço legal. Não, muito comum. Inclusive a mistura. Fizemos aqui em Itajaí já bobina com reto escavadeira. Ah, já sai tirando, né? Já sai tirando da vida, né? Ah, vai conseguir, vai conseguir Já tirar. dá aquela Tira. força, né? Tira retro. Logística Quase temos. um ho-ho, né? Esse tipo de situação vejo recorrente nos próximos anos ainda. Uhum. E a tendência é que o pessoal crie gosto, porque quantidade de escala menor, ou porto a porto, sem nenhum tipo de... Uhum. E dependendo do porto onde tu for escalar, logicamente, se a gente estiver falando da gloriosa São Francisco do Sul, em determinado momento pode ter um tempo de aguardo. Alguns navios têm, Aham. Uhum. mas nós temos o nosso queridíssimo Porto de Itajaí, berço público, à disposição, se for o caso. Né? Uhum. Em Bituba também um pouco, mas vejo que o futuro possa... E professor, futuro assim, próximo, na realidade, até eu encaro isso como cíclico, né? ciclo. Por exemplo, como o professor falou, né? Antigamente era mais... Na realidade era a única opção que existia. É. Até inventarem aquela caixa Até o gigante lá. advento do container. Então era a única opção. E aí veio o container, se demonstrou até então super eficaz. Até falta. Mas aí começou a faltar. Exatamente. exato, Começou exato. a faltar. E aí Engraçado, quando começa né? a faltar, a gente começa a se questionar. O que foi criado pra que ser que eficiente dá virou um pra gargalo. fazer? Exato. É O que dá pra mudar? Porque aí ele começa a virar moeda de troca, Uhum. né? Então, e aí assim a gente começa a pensar o que dá pra fazer de diferente. Às vezes as coisas começam a voltar, a retornar. É lógico. Mas que eu ainda acho, professor, que se você tem urgência, a urgência, o aéreo
5.000 toneladas no aéreo. exato. Tô claro, Não tem Cassiano. problema. Com Mo- certeza. molezinha. Ué, Fertilizante. ele tá falando pra Vai pegar um embarcar navio, assim. eu pego um avião. Fertilizante, chapa de aço, É que- que é- Mas mais? aí um avião tu coloca 100 Baterias toneladas. Não de tem problema. lítio também Baterias de embarca, lítio. também embarca. Ah, Carrinhos Embarca da tudo. Tesla. Ei, Como mas o com- General Goods. É, Ei, isso aí. permite Não, daí isso. não, daí Ei, não. dá aquela maquiada no PDF Não, não. Edit. 3091. então, vai no É Transportation lógico. lá, fala que é Isso. super aceito no aéreo, mas é... Aqui, né, óbvio, isso foi uma brincadeira, mas... Óbvio, Ah, tá. Mas Não, é... Não, tô brincando. Mas, por Brincadeira. exemplo, a gente vivenciamos aí há 2 anos atrás, até ano passado também, a questão dos charters no aéreo, onde era uma realidade totalmente fora da nossa. Meu Deus, aí o Antiga Cassiano tava, né? realidade. Olha como eu sou Habitual, do importante. Né? Que tá até breakbook de aéreo, né, cara? É loucura. Cara, mas é assim, ó, o mercado teve que se Isso do adaptar. ponto de vista de marketing e rentabilidade, né? Com certeza. Assim como o breakbook no marítimo. Sim, perfeitamente. Né? Então, assim, são opções onde, pô, sei lá, o cara tá em lockdown faz 2 meses. Aí, beleza, abriu, manda. Aí o navio vai lá, vai fazer um transbordo, vai levar 70 Vai dias pela pra Europa, chegar. vai para em todos os portos É, possíveis. Fica em Cara, Algeciras dormindo. cara, Ah, o charter isso. é uma opção. Sim. A gente Sim. trouxe para um cliente durante a pandemia papelão. Um avião cheio de papelão. Faz sentido? Pelo jeito fez, né? Pelo Charter Mas mais se tu- caro se da tu olha- história. Força de gato que esse cara Se tu tem. olha pô. o valor para tu contratar um avião inteiro. A operação que tu vai ter para fazer isso. E o valor do produto, pô, é papelão, cara. Né? Vocês ficam pedindo comida aí na internet toda hora, acabou o papelão, o cara teve que trazer um avião só de papelão. Cara, eu preciso tratar minha ansiosidade com comida, cara. O que quer que eu faça? Enfim, só pra Ansiedade gente não, dividir que o... ansiosidade. Tô bem louco, né? Ansiedade. Não só o breakbook. Ansiosidade. Mas no aéreo também. ansiedade e Ou- ansiedade. É, Tu misturou. eu misturei. É, que era o que acontecia mesmo. Pandemia, né? Pandemia É, misturou. não sei o que eu faço, tô ansioso e tô entendi. ansioso. Aí, entendi. então tá bom. Chega, né? Vamos encerrar né? Depois dessa bela pérola. Pessoal, vamos na câmera do meio, Gabriel, por favor. Vamos na câmera do meio. Pessoal, você já sabe então. Curta, compartilha, comenta, manda para teus coleguinhas do comércio exterior, ajuda a gente para ir mais longe. Que mais? Se você estiver interessado em ter a tua empresa aqui, ó, nessa tela, quiser apoiar a gente, vem conversar com nós, cara. É um preço bacana, é bem mais barato do que em revista, hein? É. Já andei pesquisando, já recebi proposta, ó, vou te falar, bem mais barato e aqui é bem mais legal, a gente Oi, se diverte. Latam. Latam, falamos tanto Ô, de você, Latam. Latam. Latam, aceita o cartão com milhas, Latam. Tô bem barato. Mas é isso, pessoal, muito obrigado, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.